Salve pessoas, Lilo Rodrigues na área para fazer um breve bate-papo com vocês, e inclusive bate-papo esse inspirado ou digamos motivado por um assunto que surgiu a partir de um post. Inclusive já deixo um abraço e gratidão ao Thiago Benevides por ter criado em mim, ter despertado em mim essa, digamos assim, vontade de desenvolver um pouco mais esse assunto que eu vou falar para vocês agora. Tudo surgiu a partir de um post que o Thiago fez no Instagram dele, citando Winston Churchill. Quem é Winston Churchill? Para quem não sabe, ele foi só o primeiro-ministro do Reino Unido, também é prêmio Nobel de Literatura. Ele ingressou na Real Academia Militar quando ainda jovem, apesar de ser a favor da paz, ou seja, mesmo sendo militar, ele não era muito a favor da guerra. E entre algumas coisas que eu posso dar destaque seria, aqui que mais eu acho pertinente aqui na questão toda sobre o Sr. Churchill, é que ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido num período, dando destaque, foi em dois momentos, mas o que eu vou dar destaque aqui é no período da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês perceberam que eu já atrelei aqui a questão dele ser a favor da paz e estar como primeiro-ministro justamente no período da Segunda Guerra. E a maior patente que ele conseguiu no exército foi de tenente-coronel. Ok, então ele tinha ali um poder de decisão, lógico, como primeiro-ministro, muito mais até. Enfim, este é o Sr. Churchill. Por que nós estamos falando dele? Vamos lá. O post do Thiago Benevides foi o seguinte. Ele citou, vou ler para vocês, vou mostrar na tela também. Enquanto estou mostrando na tela, vou lendo para vocês o que dizia o post atribuído a Winston Churchill. Quando você tem 20 anos, você se importa com o que todo mundo pensa. Quando você tem 40 anos, você deixa de se importar com o que as pessoas pensam. Quando você tem 60 anos, você percebe que as pessoas sequer estavam pensando em você. Winston Churchill. Vamos lá. Tudo surgiu numa pergunta que eu fiz a respeito, não seria isso um paradigma? E aí o Thiago desenvolveu com uma pergunta na intenção de aprofundar um pouco mais o que seria a verdade, O que é a verdade? Uma vez que a minha pergunta levou para um caminho onde falamos um pouco sobre o que está sendo uma afirmação, o que é a verdade, o que é e o que não é. Então vamos partir do princípio. Eu gosto muito de, às vezes, entender a origem da palavra, de onde ela vem e como nós estamos utilizando ela. Então a palavra verdade vem do termo veritas, veros, do latim, que significa o que é real ou verdadeiro, o que é concreto, o que é merecedor de confiança, ok? Então isso é o significado, essa é a origem, melhor dizendo, não é o significado, é a origem da palavra verdade. Como significado, fazendo uma breve pesquisa no dicionário, nós temos o seguinte: a verdade está em conformidade com os fatos ou com a realidade, tem a ver com a sua origem, do termo veritas. Circunstância, objeto ou fato real, realidade. Ideia, teoria ou pensamento, um ponto de vista que pode ser aceito como verídico. A pureza de sentimentos, olha que interessante, verdade, pode expressar pureza de sentimentos. Sinceridade, alguém que comportou-se em verdade, comportou-se com sinceridade, ok? Então isso é a definição da palavra verdade. E afirmação? Afirmação vem do latim affirmare, que é de significado confirmar, fortalecer, consolidar. Firmus, a palavra em latim firmus vem de forte. E firmare significa confirmar, corroborar. A significação dela, o significado da palavra afirmação é o que se afirma, o que se assume como verdadeiro, como sendo afirmativo, como dando sustentação
a algo para que seja real, para que se torne uma declaração entendida como verdadeira, ok? Então vamos lá, vamos entender agora por que eu estou desenvolvendo tudo isso. Voltando à afirmação de Churchill. Uma vez que você afirma, agora vem a minha opinião, uma vez que você afirma algo, não necessariamente significa que aquele fato seja a verdade. Você pode afirmar algo que você queira que se passe por verdade, mas no entanto não seja. Entendeu? Por quê? O significado de afirmação nada mais é do que algo que a pessoa diz no intuito de que aquilo seja interpretado como verdade, mas não que aquilo seja. Não há provas de que uma afirmação seja uma verdade, ok? Então a pessoa pode afirmar, no entanto essa afirmação pode ser enganosa, pode ser errônea ou pode não ser 100% verdadeira, ok? A verdade significa o quê? Não é aquilo que é real, aquilo que se toma como sincero, como puro. Portanto, a verdade expressa aquilo que nós acreditamos que seja um fato real, um fato que realmente é concreto em nossa vida. Logo, podemos entender o seguinte, tá? Lendo novamente aqui a afirmação, por isso que eu estou olhando um pouquinho mais para cima, Churchill, a princípio, acreditava que a realidade dele era essa que ele colocou, que ele afirmou. Quando você tem 20 anos, você se importa com o que todo mundo pensa. Quando você tem 40, você deixa de se importar. E quando você tem 60, você percebe que as pessoas não estavam pensando em você. Para algumas pessoas isso vai ser uma verdade, para outras não. No meu caso não. Porque eu conheço pessoas em diferentes idades que estão nesses ciclos e não necessariamente estão dentro dos ciclos que Churchill menciona, ok? Sendo assim, o que nós podemos entender como sendo verdade? E o que eu quero transmitir para vocês com esse vídeo? A minha linha de raciocínio é a seguinte: nós não temos uma verdade, nós temos três verdades. Vou simplificar a coisa aqui. Nós temos a nossa verdade do consciente, nossa verdade mental, a verdade em que nós, ao longo da vida, nós somos treinados, nós somos direcionados e nós tomamos as decisões para aceitar aquilo como sendo afirmativo, por consequência, verdadeiro, nessa intenção de pureza, digamos assim. No entanto, nós fomos condicionados a acreditar nisso, ok? Assim como numa escola, você aprende uma determinada matéria e chega na faculdade e você vai descobrir do professor da faculdade que não era bem assim. Tá? Algumas teorias não se desenvolvem exatamente da maneira que eram, porém, para simplificar a coisa, adotou-se aquele método, por assim dizer. Então essa é a verdade do consciente, a verdade da mente que foi treinada para isso. A segunda verdade, que é uma verdade um pouco mais profunda, a nossa verdade do nosso subconsciente, aquilo que está na nossa essência existencial. Ela tem muito mais bagagem e tem muito mais suporte e influência na nossa vida do que aquilo que imaginamos. Não vou estender o assunto porque não é intenção minha criar um vídeo tão extenso sobre teorias aqui e sobre estudos com relação a consciente, subconsciente e outras coisas mais. A terceira verdade, qual que é a verdade? Então temos a verdade consciente, né? Vamos colocar ela aqui, a verdade subconsciente, que na verdade ela, né? Imagina um iceberg, né? A ponta dele está aqui e toda a base enorme, né, do subconsciente está ali, que é uma outra verdade. Assim que essas verdades elas começam a se comunicar entre si, nós despertamos uma verdade maior, uma verdade que pode mudar significativamente a nossa vida. Nós temos a verdade da nossa mente superior, da nossa essência, chame de alma, chame daquilo que você quiser, porém, quando essa outra verdade superior, ela é acionada a partir de um momento em que há um acordo entre as duas, vamos assim dizer, as duas afirmaram a mesma coisa e estão de comum acordo, ok? Elas acionam a verdade da mente superior. E aí as coisas acontecem. Claro, você pode
ter paradigmas, pode ter crenças na sua vida que te condicionam a uma vida que não te leva a resultados. Porém, aqui nós estamos falando de juntar 3 verdades e fazer com que elas funcionem totalmente a seu favor. Entendeu? Então a minha verdade, respondendo, né, e até terminando aqui, ou desenvolvendo mais o assunto, não sei, eu deixo em aberto para quem quiser desenvolver mais. Respondendo à pergunta que foi feita lá no Instagram pelo Thiago, dando continuidade no assunto já aprofundando, né? Verdade para mim são essas 3 coisas. Em termos de definição, sim, eu Lilo, acredito que a pessoa pode fazer uma afirmação que não seja verdade e condicionar as pessoas a acreditarem nisso. Com relação à afirmação que Churchill fez, e acreditando eu que ele assumia aquilo como sendo verdade, eu definiria que essa afirmação dele, para ele era um paradigma. Tá? Na visão de vida dele era um paradigma, era uma coisa que ele acreditava que funcionava para todas as pessoas dessa maneira. Eu acredito que não. Uma vez que eu acredito que não, e que eu acredito que outra pessoa, né, não importa quem seja, acredite que é assim que funciona para todo mundo, então eu, Lilo, entendo que isso seja um paradigma. Para mim, verdade não existe apenas uma, existem 3. E quando essas 3 estão em conjunção, elas estão em afinidade, elas ativam o nosso poder de aceleração e de realização. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, acessem o meu canal no YouTube, no Instagram, @liloautor. Tem o site também, www.lilorodrigues.info. E é isso aí. Deixo vocês um abraço mais uma vez. Um abraço especial para o Thiago Benevides. Gratidão por ter inspirado e motivado esse vídeo. Valeu, fui!